Aleluia, o nosso coração está preparado. Aleluia, louvado seja Deus. Então, aonde a semente for derramada, vai dar fruto em nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque dias, aleluia, sempre está preparado. Aleluia, antes dia de culto, eu já acordo já feliz. Aleluia, preparando que o culto começa em casa primeiro. Já começa em casa, levanta de manhã, já começa a cultuar, já preparando o seu coração para receber a semente preciosa que é a palavra do Senhor. Você que tem a Bíblia nas tuas mãos, sabe no livro de Filemon, é no Novo Testamento, tá? É um livro que não é muito pregado, louvado seja o nome do Senhor, mas tem uma riqueza grande, igual aleluia, a Bíblia inteira em nome do Senhor. Filemon se encontra depois de 2 Timóteo, aleluia, louvado seja Deus, perdão, depois de Tito, aleluia. Filemon, aleluia, no Novo Testamento, capítulo 1, só tem um capítulo só, do versículo 12, aleluia, no livro do apóstolo Paulo, aleluia, a Filemon, aleluia, louvado seja Deus, o obreiro grandioso de Colossos, que era Filemon, louvado seja Deus, aonde o apóstolo Paulo faz menção dele em Colossenses capítulo 4, versículo 9, aleluia, livro do apóstolo Paulo a Filemon. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, no versículo 12, aleluia, porque só tem um capítulo somente. A Bíblia diz assim, dessa forma: eu te envio de volta em pessoa. O que quero dizer? O meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo na mesma vara em teu lugar, mas servindo as algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, o meu irmão caríssimo, essencialmente de mim, que por razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, se portanto me consideras como companheiro, recebo como fosse receber a mim mesmo. Se ele fez algum dano, te fez alguma coisa, lança tudo em minha conta. Pode aplaudir Jesus, pode sentar em nome do Senhor. Aplaude Jesus, se assenta, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Essa palavra Deus já tinha me colocado há 2 semanas atrás. Eu fiquei ali filtrando ela, pedindo para Deus graça, sabedoria. E ali, quando nós abrimos a palavra do Senhor em Filemon, antes de eu abrir ela, melhor dizendo, é necessário que nós entendamos alguma coisa. Sabemos que muitas das vezes algo acontece em nossa vida sem que a gente queira, ou muitas vezes, pastor Felipe, acontece porque é a permissão de Deus. Nada acontece sem que Ele nos permita. E você sabe que tudo que Ele permite é para o crescimento de alguém. Deus nunca faz algo, aleluia, sem ter um valor de crescimento acima daquilo. Porque Deus valoriza muito, pastor Felipe, o tempo. Jesus, quando ele andava na terra, ele sempre valorizava o seu tempo. Ele nunca perdia o seu tempo. E ali é necessário que nós entendemos que tudo que nós passamos aqui tem um propósito, tem um ensinamento. E ali, quando nós entendemos que atrás do pastor Ricardo há uma história de superação, uma história que nós muitas vezes, se fosse aleluia, o autor da minha vida, eu não queria passar. É necessário que nós devemos, porque não é porque nós que somos o autor da nossa vida, mas é Jesus que é sempre o diretor, Ele sempre comanda, Ele faz. Nós simplesmente somos servos, e os servos obedecem o seu Senhor. E fazendo dessa forma, há uma história também na sua vida. Quantas vezes você já não chorou? Quantas vezes você passou dificuldades? E muitas das vezes teve que se superar. E muitas vezes, quantas vezes você não falou: pastor Ricardo, eu queria desistir, eu queria parar, tudo que eu passei eu não queria, mas é necessário. Por que não dizer, aleluia, que aos 8 anos da minha vida eu acabei perdendo meu pai? É uma situação totalmente difícil, com 6 irmãos na época, mas foi natural, é necessário.
mas tudo nós entendemos lá na frente, porque tudo que Deus trabalha tem um propósito. E assim nós devemos que entender, missionária Patrícia, que através disso, aleluia, os dias vão se passando, a história vai sendo desenhada. Nós não podemos ficar agarrados com o passado, porque meu pai morreu, porque é difícil de sabermos, e a gente, nós, seres humanos, e você também, aleluia, passa momentos difíceis, mas, aleluia, muitas vezes temos que superar, e Deus mostra em toda a nossa caminhada. Porque eu vou dizer, se olhar para a sua história, você pode contar também muitas histórias difíceis e felizes, mas você sabe que tudo ditou, quem tudo escreveu foi o Senhor Jesus. E por que, pastor, você está dizendo tudo isso, essa introdução? Porque você está mencionando tudo isso. Aleluia, é o que a nossa irmã Podeiro já colocou antecipada, que eu nem sabia. Aleluia, que nós passamos por afrontas e dificuldades, passamos por muitas das vezes, aleluia, algo que nós queremos passar, mas sabemos que lá na frente tem um Senhor que cuida, que peleja e zela pela nossa vida. E Ele está aqui para dizer para você: aquilo que passou, passou. Olha para o futuro, olha para aquilo que eu tenho, aleluia, escrito para mim e para você, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você deixou para trás, porque a vitória é nossa pelo sangue do Senhor. Mas, pastor, eu não entendi explicar. O Senhor me colocou essa palavra no livro de Filemon. A Bíblia diz assim que o apóstolo Paulo, alguns estudiosos dizem que ele foi escrito em 60 a 62 depois de Cristo, aonde ele recebeu a sua primeira prisão em Roma. E ali a Bíblia nos menciona que Filemon era senhor de Onésimo, e ali por legalidade ele podia, aleluia, Onésimo ser escravo de Filemon, e ali ele serviu o seu senhor. A Bíblia diz assim, aleluia, que certa vez o apóstolo Paulo, o apóstolo dos judeus, se encontra com Onésimo, e alguns estudiosos dizem assim que Onésimo fugiu da presença do seu Senhor. Segundo alguns estudiosos dizem que ele tinha roubado ou feito alguma coisa e fugiu da presença do seu Senhor, até que ele encontra um homem, um apóstolo, um homem tremendo chamado apóstolo Paulo, porque assim que Deus faz, irmão Rafael, porque muitas das vezes a gente quer fugir do nosso passado, mas Deus nos confronta, Deus nos faz de novo entender, aleluia, a realidade e mostrar a sua benevolência. Ele saiu da presença de Filemon, mas se deparou com a presença do apóstolo Paulo. A Bíblia diz assim que o apóstolo Paulo, depois de evangelizar, depois de pregar e falar, aleluia, do amor de Jesus Cristo, mas eu posso imaginar, aleluia, pastor Paulo, a conversa dos dois, Onésimo falando assim: olha, eu fugi, eu não aguento mais, olha o meu passado, olha o que eu estou vivendo, simplesmente eu estou sendo, aleluia, na visão de Onésimo, estou sendo explorado, e eu não quero mais ver isso. Mas o apóstolo Paulo, pela sua graça, pela sua sabedoria, começou a evangelizar esse homem, e começou, aleluia, a trazer, aleluia, para ele, para não lembrar do passado, mas para que ele perdoasse o seu Senhor, porque ali, pastor Paulo, existia 3 personagens: Filemon, Onésimo e também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ali, ele é um intermediador, aleluia, de uma discórdia, de uma desavença, porque se ele fugiu porque ele já não aguentava mais, se ele fugiu porque alguma coisa aconteceu, já estava totalmente cheio, cansado, e fez algo que não agradou, não somente o seu Senhor, mas agradou a Deus. O apóstolo Paulo é aquele homem cheio de Deus, pastor Paulo, não é aquele que muitas das vezes fala assim: olha, se eu fosse você, eu não voltava para o seu Senhor, se fosse você, ele está errado. Não, o apóstolo Paulo, ele era um servo tremendo. Primeiro ele trouxe para Onésimo a palavra do Senhor, trouxe o amor e o perdão, para que ele entendesse, aleluia, que ele precisava ser curado por dentro. Pastor, eu não estou entendendo, calma, já estou chegando. Ele precisava ser curado por dentro da nossa alma, porque quantas pessoas, aleluia, missionário na Paula, entram no lugar desse machucado. Como eu sempre costumo dizer, a maior dor não é quando nós somos, aleluia, medido, aleluia, fisicamente. A maior dor é quando muitas das vezes atinge a nossa alma, que fica perdurando por anos, perdurando por dias. E quantas das vezes, aleluia, louvado a Deus, nós não conseguimos perdoar, não conseguimos esquecer daquilo que nos feriu, não conseguimos esquecer, e aí fica pendurando em nossa vida. Só você olhar pela sociedade que nós vivemos, não tem mais amor, o amor se esfriou de uma tal forma
que um não respeita mais o outro, e por isso muitas vezes há vingança. As pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, e é necessário que o perdão, ele vem para sarar as feridas. E o perdão não somente sara, como ele cura o passado, ele cura aquilo que nos faz, aleluia, entender que quando nós somos presos com o passado, não conseguimos viver o futuro, porque como Deus, aleluia, sempre, aleluia, coloque em Deus no seu coração, para que a gente sempre pense naquilo que está por vir, porque aquilo que já passou, aleluia, é passado, e o que lembra do passado sempre para nos atacar é o demônio, é o Satanás, porque ele não consegue entregar o futuro grandioso que o Senhor tem. Enquanto você fica preso pelo aquilo que você deixou, Deus está falando para você: eu tenho muito mais para você ganhar, comigo você nunca vai perder. Então não se preocupe, abandone o que está para trás e comece a viver o que está por vir. Repita comigo a mensagem: sarando a ferida está aberta. Não é fácil, igreja. Não é fácil. Filemão podia ficar irritado, falou assim: mas ele escapou, ele não cumpriu com o seu dever. E houve uma contenda, porque uma briga começa com uma divisão, começa com um desentendimento. E ali a Bíblia diz assim: começa, sai. Mas o que mais entendo isso, pastor Felipe, é que o apóstolo Paulo sabe, você olha, não fica tranquilo, eu vou mandar uma carta para Filemão. Filemão é o nome de Deus, Filemão eu ganhei ele. Filemão é um homem totalmente, aleluia, que foi ganhado, e eu vou mandar para ele. E se você olhar nas cartas de Paulo, sempre fala, né, como o pastor Seria, estou enviando para o apóstolo Paulo, ele fala isso no diante do seu povo. E essa é uma das únicas cartas que ele fala assim, que o prisioneiro Paulo está te enviando. Paulo está buscando para Filemão, não somente, aleluia, louvar a Deus, sim, como apóstolo, mas está mostrando para Filemão, mesmo por amor do Evangelho, está preso. Ele está mostrando que é importante sofrer pelo amor do Evangelho, e o perdão ele vem aí à tona, porque quem prendeu o apóstolo Paulo não foi porque ele fez alguma coisa, prendeu por injustiça, e o perdão ele é a essência do Evangelho, ele é a essência do Deus Pai. E aqui quando eu aprendo, igreja do Senhor, a primeiro pilar, Deus só me deu dois pilares. O primeiro pilar que eu aprendo, aleluia, louvado a Deus, que o primeiro pilar que faz com que a gente, aleluia, viva no passado, viva para trás, é dois. Primeiro, é o passado. O passado ele faz com que a gente fica sempre, aleluia, lembrando daquilo que nós não conseguimos alcançar, daquilo que foi e passou. Quantas pessoas não são curadas porque fica lembrando daquilo que deixou? Quantas pessoas não conseguem viver porque mas pastor, você não sabe o que aconteceu comigo e não aceita o que está vivendo hoje. Até quando eu vou ficar lembrando? Até quando eu vou ficar me apegando para aquilo que passou? Filemão precisava entender, Onésimo precisava entender que a partir de agora ele é irmão em Cristo. Mas o que eu aprendo, pastor Paulo, que nenhuma vez o apóstolo Paulo falou para ele ficar isento, porque o passado precisa ser confrontado. Quando as pessoas se encobrem no passado, o passado ele vem todas as vezes na nossa vida. Eu estou falando daquele passado que faz a gente sofrer. Quando ali você não passou em lugar, você fala assim: olha, aqui foi minha infância, eu não quero nem passar mais, aqui me lembra coisas ruins. Por que não lembrar daquele hino que você fala assim: olha, esse hino eu louvava, mas isso não lembra de alguém, e ali vai sofrer. E Deus, através do apóstolo Paulo, você vai ter que voltar para Filemão, você vai ter que enfrentar aquilo que te mexe hoje, não fugir, porque Jesus não ensina alguém a fugir, porque o passado tem que ser confrontado para que haja libertação em nós e a gente viva o melhor. Enquanto a gente fugir do passado, a gente nunca vai viver o presente e o futuro. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando. Pastor Ricardo, fala outra base bíblica para entender. Eu falo. A Bíblia diz assim de Gênesis: Jacó, ele não rouba, ele negocia a primogenitura com o seu irmão. E depois Isaac, já na sua velhice, pede para que, aleluia, faça, aleluia, simplesmente uma comida para ele, para que depois na sua velhice abençoasse.
Mas isso foi com Isaú. A Bíblia diz assim que Rebeca, ouvindo isso, aleluia, ela vê pelos olhos dela, é uma injustiça. Mas por que com Isaú? Por que não pode também com Jacó? Ela vai, você conhece a história, ela simplesmente coloca, aleluia, as roupas, aleluia, em Jacó, e ali coloca pelos, porque Isaú era um homem muito cheio de pelos. E a Bíblia diz assim, que Jacó chega, Isaac desconfia, mas espera aí, como você fez tão rápido? A Bíblia diz assim, que ele vai e pede para pipocá-lo dele. E ali depois de tantas provas, ele fala, é verdade, porque Isaac já não estava enxergando muito bem, já não estava à vista. E a Bíblia diz assim, que Isaú descobre, há uma desavença, há uma briga. E a Bíblia diz assim, que Rebeca fala, foge, ele vai para a terra do seu tio Labão. Você conhece a história, fica 14 anos ali, e depois sabe o que acontece? Você conhece a história, depois de ele conhecer, brigar com o anjo, a Bíblia diz assim, que Deus fala, volta e reconcilie-se com o seu irmão, porque é isso que nós não queremos, pastor Paulo. Nós não queremos confrontar com o passado. Mas por que eu vou ter que voltar? Por que eu vou ter que ser confrontado? Porque alguma coisa deixou para trás. Alguma coisa a gente precisa entender, a gente precisa compreender que Deus está falando para nós nesta noite. Aleluia, louvado a Deus. O Senhor, aleluia, está falando para a igreja, para que você entenda aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que Deus tem para você é muito grande. Sabe por que você não recebeu? Porque ainda você fica preocupado, você ainda fica, aleluia, pensando no que você não fez, no que você deixou, e fica lembrando do passado. Mas pastor Ricardo, eu não consigo, pastor Ricardo, é difícil, eu não consigo aceitar. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, tudo que eu permiti na sua vida é para o seu crescimento, não é para que você fuja, porque eu não chamei covardes, aleluia, mas eu chamei corajosos. Então se eu estou te chamando para você fazer, aleluia, o perdão, é porque eu quero ver você crescer, eu quero ver você, aleluia, triunfar, e a terra que está prometida, você irá herdar. Mas esquece o Egito e vem para Canaã. Esquece o Egito. Até quando nós vamos ficar lembrando do que nós comemos no Egito? A pior pessoa, irmã Poliana, já estou passando para a segunda aqui encerrar. A pior pessoa é aquela, Ralamando ou Manasse, que vive um pé da igreja, um pé no mundo. Fala para mim, por que, pastor Ricardo? Fala, por que, pastor Ricardo? Porque assim, se ela está um pé na igreja, um pé no mundo, ela vem na igreja, mas o inimigo fala assim, olha o que você fez ontem. E quando ela vai no mundo, fala, mas você não está na igreja ontem? Você está entendendo? Mas Deus, Ele conseguiu fazer para você, enquanto você ficar vivendo de trás, olha para frente. Ah, mas pastor Ricardo, eu não aguento. O Javari eu sofri demais também. Foi em tempos difíceis. Todos nós aqui temos história. Se você pergunta, pastor Ricardo, eu queria pagar, eu queria mais isso que nós esquecemos, irmã missionária Ana Paula. Isso que fez o pastor Ricardo crescer. Isso que deu uma lapidada. Eu vejo muitos pais, eu insisto que várias vezes, falam assim, olha, eu não quero que o meu filho passe o que eu passei, eu não quero que ele passe o que eu passei, mas a gente esquece, aleluia, que saudade que nós jogávamos bola no pé descalço com o pastor Felipe, que saudade que nós muitas das vezes, aleluia, louvado a Deus, passávamos momentos de alegria, mesmo que nossos pais não tinham o que dar para nós comermos, mas Deus nos ensinava, e você leva valores para a sua casa. Quem não disse ali na mesa da sua casa? Na minha época foi assim, na minha época eu tinha que fazer isso, na minha época eu tinha que andar a pé até a escola. Isso não foi para você morrer, você leva como ensinamento, você leva como crescimento, porque Deus sabia que o filho que você estaria hoje nas tuas mãos, pessoas do seu lado, precisavam ouvir um testemunho como esse, precisavam ouvir, aleluia, uma história como essa. Então, aleluia, ninguém cresce, aleluia, num mar totalmente de ignorância, ninguém cresce simplesmente vivendo, aleluia, coisas grandes, não. Para chegarmos às coisas grandes, precisamos passar pelas pequenas, precisamos passar pelas afrontas, precisamos passar pela humilhação, precisamos passar pela rejeição, precisamos passar por muitas coisas que não queremos passar. Quem nunca sentou numa mesa, aleluia, de uma empresa
e sentou sozinho, e muitas vezes a pessoa rejeitava por causa da sua crença. Eu fui uma delas e falei: Deus, o que eu fiz para alguém? Deus falou assim: se ninguém senta do seu lado, então me convida, eu sentarei do seu lado. Assim, aleluia, você vai entender que aquelas pessoas que você achava que era sua amizade, eu separei, eu simplesmente selecionei para que você entendesse que elas não eram próprias, para que elas, aleluia, tirar da minha presença. Não olhe para aqueles que te afastaram, mas olhe para aqueles que eu vou colocar do teu lado para correr do teu lado. Porque assim que Deus faz, aqueles que Deus separa, é porque, aleluia, não tem edificação, mas Deus colocará pessoas para você tratar, cuidar, porque aquelas que virão e sentarão nessa cadeira e glorificarão o nome do Senhor Jesus. Por que, Pai? Por que, Pai? O Senhor faz isso porque a gente não sabe escolher, a gente não sabe selecionar. O coração do homem, aleluia, louvado de Deus, ele tem sentimentos. Falei para o irmão hoje, nessa manhã, nessa tarde, sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas quando se encontrou numa situação tão difícil, aonde, aleluia, bom, isso eu posso ouvir, irmã, aonde houve isso, aonde Absalão, com as suas próprias mãos, houve justiça, aonde Absalão tentou tomar o trono, e as pessoas pediam justiça para Davi. Davi não sabia o que fazer, mas é necessário que o nosso coração me haja razão e emoção. Mas o Espírito Santo nos ensina, pastor Felipe, para que nós, aleluia, louvado seja Deus, entendemos que tudo que Ele separa, tudo que Ele escolhe, por mais que a gente não saiba, é Deus colocando na sua vida, aquela pessoa do seu trabalho. Porque eu falei aqui, aleluia, a nossa irmã Maiara estava aqui, uma menina que Deus colocou na minha vida para eu poder cuidar. Porque assim que Deus faz de Deus, porque o Senhor colocou ela? Por mim, eu não sabia escolher, eu não ia para aquela loja. Se fosse por mim, eu não queria nem voltar. Mas Deus faz dessa forma. Deus pede para você voltar mesmo enfermo, aleluia, porque tem uma alma que está precisando. É assim que Deus faz, aleluia. Enquanto eu ficava olhando para o meu braço que estava doendo, enquanto eu olhava para o passado, Deus está me ensinando. Tem pessoas precisando de Jesus, tinha pessoas que estão precisando do amor do Evangelho. Enquanto eu fico preocupado, aleluia, com o passado, tem pessoas do seu lado, aleluia, querendo ouvir uma palavra sua, querendo ouvir um perdão, querendo ouvir um amor, querendo ouvir uma palavra, um louvor, um testemunho. Enquanto você fica preso naquilo que Deus tirou, não, fica firme naquilo que Deus está dando agora, porque aquilo que Deus está dando é grande e é para o seu crescimento e é para a glória dele. Vamos já, chegando já no meio do ensinamento. Filemão, por favor, receba a mesa, mas eu pedi um favor. O apóstolo Paulo te agradece. Por favor, mas receba não como escravo, mas como irmão. Seu jovem foi inútil, mas agora é útil. E receba como servo. E o apóstolo Paulo é tão lindo que ele fala assim, pastor Felipe, se ele deve alguma coisa, porque quando, você sabe, você conhece um trabalhador, sai do seu trabalho, sem avisar o patrão, ele recebe comissões. Você sabe disso, naquela época não é diferente. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Aqui o apóstolo Paulo, já estou enxergando, ele foi como Jesus, para você entender. O apóstolo Paulo disse assim, olha, se ele cometeu algum dano, não se preocupe, põe na minha conta. Se aquela pessoa te fez alguma coisa, não se preocupe, receba ele, por favor. E segundo pilar que eu aprendo, primeiro, nós ficamos muito presos ao passado. E segundo, pessoas. Pastor, não entendi. Pessoas. Nós vivemos um ser social, que devemos andar socialmente, perdoando e amando uns aos outros. Pastor Ricardo, você fala isso porque você não sabe o que eu passo por irmão lá do meu trabalho. Você não sabe o que eu passo na minha vizinhança. Deus permite situações
para que o perdão seja, aleluia, sempre um símbolo do Evangelho na sua vida. O perdão, ele anda junto com o amor. Não é fácil, porque o Evangelho, como Rafael, ele é, aleluia, ele é muito amor do mundo, porque o mundo ensina a gente se vingar, e Jesus nos ensina a amar aqueles que nos ofendem. E é necessário que, quando o apóstolo Pedro disse bem claro para Jesus, até quando devemos perdoar os nossos irmãos? Até quando? Uma ou duas vezes? Jesus usou uma analogia tremenda. Não são somente 749. Você que entende, você sabe. Ele estava dizendo: você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Você sabe. E ele conta depois uma história de um rei. Por que, pastor Ricardo? Porque o perdão, ele cura, ele sara, ele liberta, e ele faz com que o Evangelho alcance. Sabe que muitas vezes, aleluia, louvado a Deus, estamos numa época que muitas vezes não conseguimos perdoar. Não sei se o Espírito Santo me colocou isso, aleluia, louvado a Deus, porque nós precisamos entender isso, precisamos compreender. Filemão é muito sério. Receba Onésimo, receba ele, porque assim que nós vamos ter certeza. Receba. Eu já disse várias vezes aqui, porque nós estamos num tempo que nós lidamos com pessoas, e muitas vezes o missionário na Paula pedindo sabedoria para Deus, e a única maneira de Deus usar sabedoria é colocando aquela pessoa que muitas vezes nos tira a nossa paz, porque através de momentos difíceis você usa o que você pediu, a sabedoria, para lidar com aquela situação. Porque muitas das vezes, como Rafael, a gente pede sabedoria, mas a gente, louvado a Deus, quando vem uma prova, quando Deus nos coloca para nos dar sabedoria, a gente reclama, a gente murmura, a gente vira a costa. Pastor, porque você não conhece o meu vizinho. Cada um tem a sua prova, cada um tem, aleluia, a sua particularidade, cada um tem, aleluia, louvado a Deus, o seu faraó. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão, nós não fomos chamados, aleluia, para ser faraó. Não. Nós fomos chamados para ser Moisés, para libertar o povo da terra do Egito e levar a terra de Canaã. Porque assim que nós fomos chamados, não para apontar o dedo, não, simplesmente para orar por ela, para trazer de novo a presença do Senhor. Quantas vezes nós vamos orar do mundo, nós também é insuportável, nós também é pessoas ruins, nós também, aleluia, falava mal de crente, mas quando nós viemos aqui, aleluia, alguém orou por nós, aquele próprio inimigo que a gente achava que era, mas Deus entendeu. Olha, você precisa, aleluia, e quando nós pisamos nesse lugar, nós entendemos que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor nos alcançou. Eu tenho certeza que aquela pessoa também vai ser alcançada através da sua vida. Perdoa, irmão, perdoa. Pastor, mas por que está dizendo isso? Eu não sei. Foi ali, Onésimo precisava voltar. Era mais fácil, né, irmão, para isso falar, para Onésimo ficar. Tem nota para você? Então fica. Não dá ouvido para ele. Ele fez isso com você? Não. O apóstolo Paulo, um homem totalmente cheio de Deus. Aqui o Senhor fala para a igreja nesse momento, para não poder entrar no ensinamento. Enquanto você aprender a viver em perdão, você só vai ter, aleluia, bênçãos atrás de bênçãos. Pastor, eu não entendi. Enquanto você viver no perdão, não sou eu que falo, mas Jesus falou. E Jesus deixou bem claro: se nós não perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, Deus o Pai não nos perdoará. Mas se a gente perdoarmos, o Senhor que está no céu vos perdoará. Por que, pastor? O perdão é a dádiva, é dom de Deus. E Deus sabia que muitas vezes nós íamos passar por momentos difíceis e nós não íamos aceitar. Não ia passar por um momento difícil, não ia fechar o coração. Mas Jesus mudou isso. Jesus mudou esse protocolo que foi fixado pelo mundo aí fora. Dizer, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se vingar.
Você tem que fazer alguma coisa, porque eu, se fosse no seu lugar, no seu lugar, não. O exemplo é Cristo. O exemplo é Cristo. Mesmo passando o que passou, o perdão é Cristo. Eu merecia também a cruz. Você merecia a cruz. Mas se não fosse o perdão de Deus, e assim Deus nos salvou através de Cristo Jesus, e nos alcançou pela sua graça, que é o favor do merecido, para que hoje nós tenhamos aqui, para ser, aleluia, agraciado pelo seu amor. E Jesus está falando para a igreja nessa noite: anda em perdão, anda em amor. Pastor, você não sabe, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Enquanto você olhar para trás, para aquilo que te fizeram, e somos machucados todos os dias no Senhor Batista, somos afrontados todos os dias. Jesus foi afrontado todos os dias, machucado por palavras, mas o perdão, estamos aqui todas as vezes para glorificar o nome do Senhor. Deus está falando para você nessa noite: libera o perdão. Se coloque em pé, por favor. Amado, ele passou, ele cantou a badala. Amado, ele passou, ele cantou a badala. Amado, ele passou, ele andará a soberana. Pastor Ricardo, somente perdoa. Onésimo, volta e perdoa o seu Senhor. Filemão, perdoa Onésimo. Não dá para viver dessa forma. Não dá para viver assim. Nessa noite, igreja do Senhor, Jesus Cristo está chamando para sarar a nossa ferida. Você precisa perdoar. Você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para o que Deus tem, para que o melhor de Deus aconteça ainda mais na sua vida. Você só não alcançou ainda muito que Deus tem, é porque você não conseguiu liberar o perdão, não conseguiu perdoar o seu passado, e não conseguiu perdoar as pessoas que te ofendem. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para a igreja: enquanto você não conseguir perdoar, você não vai conseguir viver o melhor dele. Mas se você perdoar, o melhor de Deus já está guardado e virá nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aquele que recebeu a palavra, aplauda Jesus.